Nesse momento, ela cria coragem e tenta pegar a mão de Tani, tocando levemente antes de soltar. No começo do episódio, vemos Tani acabando de acordar. Ainda sonolento, ele se depara com um gato bem à sua frente. Ele faz carinho no animal por alguns instantes, e logo em seguida a cena muda. Pouco depois, Tani aparece saindo de casa para ir à escola. No caminho, ele encontra Yamada, que puxa a conversa e pergunta como ele está. A atitude deixa Tani um pouco surpreso, já que não estava acostumado com tanta cordialidade, e ele começa a se perguntar internamente por que Yamada estava falando tão bem com ele naquele dia. Desconfiado, Tani pergunta se Suzuki havia comentado algo com ele. Yamada confirma que sim e diz que Tani tem um instinto muito aguçado, já que percebeu que havia algo diferente. Tani explica que achou Yamada mais animado que o normal e sentiu que ele tinha algo guardado para dizer. Yamada responde que não se importa com o fato de Tani gostar de Suzuki ou até mesmo de eles estarem juntos. Tani comenta que ainda não pensou em contar isso para outras pessoas. Yamada questiona o motivo, e Tani explica que não quer prejudicar a reputação da Suzuki. Yamada discorda e afirma que aquilo era claramente amor, e que, se Suzuki disse que estava tudo bem, então não havia motivo para esconder. Agora, a história mostra Suzuki sentada com Sato e Watanabe. Ela conta animadamente sobre um filme que assistiu, falando dos personagens, das confissões de amor e de como tudo foi emocionante. No entanto, Sato e Watanabe não demonstram o menor interesse na história e dizem que não ligam para o filme, deixando claro que querem saber outra coisa. Sato reforça a crítica dizendo que Suzuki fala com Tani como se estivesse atirando pedras nele. O desânimo de Suzuki só aumenta. Então Watanabe sugere que ela leia um artigo que explica como se comportar com o próprio namorado. Suzuki começa a ler com bastante atenção e descobre que uma boa namorada deve saber ouvir. Suzuki percebe que faz exatamente o contrário de tudo aquilo. Determinada, Suzuki decide que vai agir como uma boa namorada e fazer tudo para deixar Tani feliz. Sato pede calma e diz para ela não se empolgar demais, perguntando sobre o que Suzuki pretende conversar com ele. Suzuki responde que vai convidá-lo para irem juntos para casa depois da escola, e as duas concordam que é um bom começo. A cena muda para a sala de aula, onde Tani está sentado. Sato pergunta se elas podem ficar ali. Em seguida, ela e Watanabe incentivam Suzuki a tomar coragem. Suzuki se controla, se aproxima de Tani e o convida para irem juntos para casa. Ele aceita prontamente, o que deixa Suzuki surpresa e muito feliz. Logo depois, vemos Suzuki indo para casa com Tani, radiante de felicidade. Suas expressões deixam claro o quanto ela está contente. Ela se despede de todos. Ao saírem da escola, Yamada comenta que ninguém parece reparar em Tani, mesmo ele estando ao lado de Suzuki, e que ninguém suspeita de nada. Mais adiante, Suzuki começa a pensar que o caminho está silencioso demais. Ela sente que precisa fazer algo. Enquanto ela pensa nisso, Tani parece prestes a dizer alguma coisa, mas desiste. Suzuki pergunta se ele ia falar algo, e ele responde que não era nada. Eles chegam a um ponto onde as casas se separam. Quando Suzuki se prepara para ir embora, Tani a chama e pede para conversarem mais um pouco. O coração de Suzuki dispara de felicidade, e ela aceita animada. A cena muda e mostra os dois sentados em um parque. Tani conta que Yamada já sabe do namoro e que provavelmente outras pessoas também sabem, e pergunta se isso a incomoda. Suzuki responde que não vê problema nenhum nisso. Tani comenta que achava melhor esconder, mas percebe que isso não parece mais possível. Suzuki tenta tranquilizá-lo. De repente, os dois acabam sugerindo ao mesmo tempo que saiam juntos no dia seguinte. Eles riem da coincidência e começam a conversar sobre ir comer hambúrguer. Ele sugere que decidam onde vão comer no dia seguinte e pega o celular para pesquisar. Ao abrir o navegador, aparece na tela uma busca sobre como conversar com a namorada e manter a conversa, deixando claro que ele também anda inseguro. Envergonhado, ele sai correndo, mas Suzuki o impede e diz que não há problema nenhum nisso, afirmando que ficou muito feliz em saber que ele pensa nela mesmo quando ela não está por perto. Então, Tani se aproxima e a abraça, finalmente declarando seu amor. Ele explica que, no dia anterior, não conseguiu responder quando Suzuki disse que o amava, e que aquele abraço e aquelas palavras eram a resposta dele. Suzuki gosta muito de ouvir tudo aquilo. Assim, os dois decidem que, finalmente, no dia seguinte, terão o tão esperado primeiro encontro. A cena muda e mostra Suzuki empolgada, pensando em que roupa usar para agradar Tani. Depois, vemos ela esperando por ele, chegando ao local com pelo menos meia hora de antecedência e se arrependendo por ter chegado cedo demais. Ela se lembra do conselho dos amigos, de que deveria tirar uma foto com Tani para marcar o primeiro encontro. O dia está muito quente,
e Suzuki se abana enquanto espera. Nesse momento, Tani finalmente chega e demonstra preocupação, perguntando se fez Suzuki esperar por muito tempo. Suzuki responde dizendo que não, mas comenta que Tani havia chegado cedo demais. A cena muda, e vemos os dois passeando juntos. O primeiro destino é uma lanchonete para comer hambúrguer. Tani começa a comer normalmente, sem se preocupar, enquanto Suzuki passa a pensar que não poderia comer daquele jeito. Ela se lembra de que, da última vez, acabou se sujando toda e imagina que, se Tani a visse assim novamente, ele riria bastante. Por causa disso, Suzuki começa a comer aos poucos, com muito cuidado. Tani estranha a maneira como ela está comendo e comenta que ninguém come hambúrguer daquele jeito, dizendo que ela deveria comer como uma criança, do jeito mais simples possível, e até mostra como ele mesmo faz. Suzuki diz que, se ele realmente não se importava, então ela também comeria do mesmo jeito. Assim que começa a comer normalmente, ela acaba se sujando outra vez. Ao ver a cena, Tani não consegue segurar o riso. A cena muda novamente, mostrando os dois fazendo várias compras juntos. Depois disso, eles decidem ir ao cinema. Durante o filme, Suzuki começa a chorar bastante, completamente envolvida pela história, enquanto Tani quase não presta atenção no filme, ficando apenas preocupado em enxugar as lágrimas dela. Quando o filme termina, eles saem da sala, e Tani pergunta por que Suzuki havia chorado tanto. Ela pede que ele espere 2 minutos e se afasta por um instante. Suzuki ajeita o rosto, volta correndo e percebe que aquele seria um bom momento para tirar uma foto. Ela pede ajuda a uma mulher para fotografar os dois. Suzuki e Tani se posicionam, mas, no último momento, Suzuki fica tão envergonhada que desiste da foto. Ela diz que não consegue tirar aquela foto e sugere deixar isso de lado para fazer outra coisa. A cena muda e mostra os dois sentados no metrô, voltando para casa. Enquanto o trem segue, Suzuki pensa que o dia tinha sido incrível e que nunca havia se sentido tão feliz. Para ela, aquela tinha sido uma experiência completamente diferente de tudo o que já viveu. A cena muda mais uma vez, mostrando os dois descendo na estação e caminhando em direção às suas casas. Nesse momento, ela cria coragem e tenta pegar a mão de Tani, tocando levemente antes de soltar. No entanto, Tani segura a mão dela com firmeza, o que faz o coração de Suzuki se encher de felicidade. Impulsivamente, Suzuki pede para tirar uma foto com ele. Tani aceita, mas pergunta se seria ali mesmo. Suzuki confirma que sim, naquele exato lugar. Finalmente, eles tiram a foto juntos. Logo depois, Tani diz que quer falar algo importante. Suzuki pergunta sobre o que se tratava. Tani então conta que, antes daquele dia, nunca havia se divertido tanto. Ao ouvir aquilo, Suzuki fica extremamente envergonhada, começa a corar intensamente e, tomada pela vergonha, sai correndo direto para casa. Deitada em sua cama, ela decide olhar a foto que tiraram juntos. Ao ver a imagem, percebe que seu rosto havia saído completamente estranho, com os dentes aparecendo de forma esquisita. E bom, depois de tudo isso, a gente aprende uma coisa muito importante. Primeiro encontro nunca é perfeito, mas é exatamente isso que deixa tudo bom. Teve nervosismo, hambúrguer no rosto, choro no cinema, vergonha, corrida para casa, e ainda assim foi um dos encontros mais fofos do mundo. Romance real é isso aí, meus amigos, caótico, constrangedor e incrível ao mesmo tempo. Agora me conta aí nos comentários, você teria coragem de um primeiro encontro desses ou já teria pedido um delivery e ficado em casa? Se você curtiu essa história, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder as próximas explicações e comenta aqui embaixo o que você achou do episódio. Valeu demais por assistir, a gente se vê no próximo vídeo, e até lá, nada de sujar o hambúrguer, ou pelo menos tenta.